Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 8, aqui a acompanhar a temporada 19. Este vídeo está a ser gravado no dia 4 de junho e vamos dar uma vista de olhos a 8 torneios que já estão concluídos e também depois no final ver o medalheiro e classificação à data de hoje para ver qual é a situação atual. Portanto, neste momento já estão 31 torneios concluídos, vamos ver 8 que já concluíram e vamos começar aqui pelo Seven Wonders, que é um dos multiplayers aqui da aldeia, já mais antigos. Esta temporada teve 64 participantes e foi ganho pelo R. Pinheiro com 26 pontos. Em igualdade pontual com o Riverstorm, que ficou em segundo, com 26, e o André Miguel A, também 26, em terceiro lugar. Portanto, os três primeiros terminaram todos com a mesma pontuação. Aqui podemos ver que foram 3 vitórias e 2 segundos lugares. Já estou aqui a ver que nesta última mesa ele defronta o André Miguel, que também tem o mesmo resultado. Neste caso, 2 segundos lugares na terceira e na quarta ronda. De resto, consegue ganhar as outras 3 partidas. E o Riverstorm também tem uma situação semelhante. Por acaso, ganha as 3 primeiras partidas, faz 2 segundos lugares, uma delas na mesa com o vencedor do torneio, e garante aqui o segundo lugar. Vamos ver aqui o histórico, aqui na aldeia do Seven Wonders. Muito perto do máximo que obteve na temporada passada, só baixa em um jogador. As últimas 3 temporadas já acima de 60 jogadores. Portanto, está aqui nos máximos. Nesta edição, o R. Pinheiro ganhou, mesmo assim continuam vários jogadores que somente nestas 15 edições só há alguns jogadores que conseguiram ganhar 2 vezes, que é o caso do Spore, do Laranjo, não sei se há aqui, o Tiago Rosa também já ganhou 2 vezes, portanto não há aqui um torneio a ser dominado por nenhum jogador ao longo destas épocas. O Sport é o jogador com mais idas ao pódio, 6, e também o que obteve mais pontos, 298 em 66 partidas. Aqui podemos ver o R. Pinheiro logo na estreia ganha este torneio. Por isso, muitos parabéns. O Riverstorm, que estava ausente já há várias edições, tinha obtido como melhor resultado um terceiro lugar na temporada 6 e depois aqui de uma grande ausência das últimas 4 edições regressa e consegue fazer um segundo lugar. E o André Miguel também tem uma história semelhante, ou seja, esteve ausente das últimas 4 temporadas, regressa e ganha aqui a medalha de bronze no Seven Wonders. Ele também já tinha ganho uma edição aqui na temporada 10. Vamos ver aqui o R. Pinheiro, que fez a sua estreia na temporada 17. Portanto, e logo na estreia conseguiu ganhar uma medalha no Arco Nova, depois voltou a ganhar também no Arco Nova e no Praga, e agora já obteve a sua primeira medalha aqui no Seven Wonders, portanto, logo na estreia. Por isso, muitos parabéns. Vamos a seguir ao Seven Wonders, vamos aqui para um jogo com menos jogadores, o Abandon All Artichokes, que só teve 11 jogadores e foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Riverstorm com 10 pontos, seguido do David com 8 pontos, e depois aqui para o terceiro lugar há aqui um empate de 4 jogadores, portanto o Nuno, o Souza, o Song e o Marco Ante. Aqui o grande anunciado foi o Nuno Moura, que terminou com 6 pontos em terceiro. Vamos ver aqui os confrontos entre os 6 primeiros então. Portanto, o Riverstorm ganha todas as partidas, o David termina em segundo só perdendo a mesa contra o vencedor do torneio. E depois temos aqui o Nuno Moura, só perde com o Mingas e com o vencedor do torneio, o Riverstorm. O Souza perde 2 das partidas na segunda e na terceira, e fica em quarto lugar. O Som perde com o primeiro e com o terceiro e termina em quinto. E o Marco Ante perde as primeiras 2 partidas, mas depois faz uma boa recuperação e ganha as últimas 3 do torneio. Então vamos aqui ver o histórico do Abandon, que também tem sido muito regular. Começou na temporada 6, 14 edições sem falhas até ao momento. Baixou para 11 jogadores, que por acaso é o mínimo. Até agora é a edição com menos participantes de sempre aqui neste torneio.
Vários jogadores já ganharam pelo menos 3 vezes este torneio, que é o caso do Songo, que ganhou 3. Tenta ver mais aqui um jogador. O Riverstorm também ganhou 3 vezes, agora ele iguala aqui o empate aqui com o Songo, com os dois jogadores com mais vitórias. Há aqui alguns com duas, como o caso do Final e do David. Vamos ver se aproximam-se também agora na próxima edição. Vários jogadores também já foram ao pódio pelo menos 6 vezes nestas 14 edições e o Song é o jogador com mais vitórias, 47 em 70 partidas. Aqui podemos ver o Riverstorm, depois de uma edição que ficou fora das medalhas, regressa e consegue ganhar este torneio pela terceira vez. O David andava fora das medalhas nas últimas 3 temporadas, agora regressa ao pódio com o segundo lugar, a sua segunda medalha de prata neste torneio. E o Nuno Moura nas últimas 2 edições também andava fora do top 3 e consegue agora voltar ao pódio e obtém a sua terceira medalha de bronze aqui neste torneio do Abena. Portanto, há aqui uma grande rotação neste jogo de medalhados ao longo das temporadas. Portanto, aqui foi a história do Abena, vamos esperar que regresse. Agora vamos para o Cat in the Box, que teve só 14 jogadores e foi jogado em 5 rondas. Aqui o João Chambel foi o vencedor com 10 pontos, o Arwando Costa com 8, e depois há aqui uma igualdade pontual do terceiro até ao sétimo, todos com 6 pontos. O Marco Ando foi o grande beneficiado, aqui neste caso, nos desempates. Mas vamos ver aqui a situação dos 7 jogadores. Portanto, o Chambel ganha todas as partidas do torneio. O Aroando só perde com o vencedor do torneio na segunda ronda, de resto também ganha as outras partidas e termina isolado em segundo. O Marco perde com o primeiro e com o segundo, e por isso se calhar foi o mais beneficiado aqui nos desempates e termina em terceiro. Depois temos o André Gua, que começa mal o torneio, perdendo com o Marco antes, mas ganha as outras 3 partidas e só perde com o vencedor do torneio na última e fica em quarto. O Diffie teve aqui um percurso um bocado mais complicado a meio, na terceira e na quarta ronda, ganha as outras 3 partidas. O PT Criperdade começa um bocado mal o torneio, perdendo as 2 primeiras, mas depois faz uma boa recuperação, ganhando as últimas 3. E o Antrax Miup perde na segunda e na quarta com a Diffie e com o João e garante o sétimo lugar aqui fora das medalhas, neste caso. Aqui o Cat in the Box, que vai para a sua 6ª edição, ainda consecutiva. Subiu em 1 face à temporada passada, que foi o mínimo alcançado, portanto 14, mais ou menos estável no que tem sido a recuar nas últimas edições. Até agora, 6 edições, sempre com jogadores diferentes a ganhar, não há ninguém que ia dominar. O domínio pode-se falar aqui do Orlando Costa, que é o jogador com mais idas ao pódio, 4 em 6 destas edições, e o João Chambel, por acaso, é o jogador com mais pontos obtidos, 20 em 30 rondas. Portanto, aqui podemos ver o João Chambel, ao ganhar este touro, completa aqui o set das medalhas possíveis do Cat in the Box. Ele, por acaso, a primeira edição foi a que correu pior, logo na estreia. Desde aí tem terminado sempre num top 5. O Orlando Costa só não participou na primeira, também sempre o pior resultado é um 5º lugar e tem terminado também sempre em lugar nas outras edições, tem terminado sempre nas medalhas. E o Marco Ante, que tinha ganho a temporada 16, agora regressa depois de 2 temporadas fora das medalhas com um 3º lugar e é a sua segunda medalha neste torneio. Cat in the Box. A seguir vamos para o Dragon Art, que teve só 12 jogadores e foi jogado também em 5 rondas. O vencedor foi o JJ Salvado com 8 pontos. O Marco Ante também terminou com 8 em segundo. E depois temos aqui provavelmente um grande empate de vários jogadores. Portanto, a Cris Fake com 6, o Running Out também com 6, o Cifish com 6 e o Diogo Andrade Alves também com 6 pontos. Portanto, os 6 primeiros tiveram aqui empatados para as medalhas. Portanto, aqui podemos ver o Salvado só perde com o Diogo na terceira ronda, ganha as outras 4 e garante o 3º lugar.
O Marco Ante também perde com o Diogo, por acaso curioso. Na quarta ronda ganha as outras partidas e garante o segundo lugar. A Cris Wolfey perde com o Marco Ante o segundo e com o primeiro e garante o terceiro lugar aqui do torneio. O Running Well perde com o terceiro classificado e com o primeiro, ou seja, na primeira e na última ronda e fica em quarto. O Cifes perde com o Marco Ante e o Denur, ganha as outras partidas. E o Diogo, que por acaso ganha ao segundo e ao primeiro, teve aqui a primeira e a última ronda não foram muito benéficas e por acaso acaba fora das medalhas num sexto lugar. Portanto, o Dragonheart vai para a sua 15ª edição. Subiu 2 jogadores face à edição passada. Mais ou menos tem estado constante o número de participantes. O João ainda é o jogador com mais vitórias, 4. E também o jogador com mais idas ao pódio, 8 nestas 15 edições. E também o jogador com mais pontos obtidos, 55 em 75. Aqui podemos ver que o JJ Salvado, logo na estreia, ganha este torneio. O Marco Ante, o seu melhor resultado sempre, agora com o segundo lugar, é a sua terceira medalha. E a Cris Wolfey, que depois de 2 temporadas, sempre porta aqui das medalhas, finalmente ganha a primeira medalha no Dragonheart com o terceiro lugar. Vamos ver aqui o JJ Salvado, que se estreou esta edição. E ele só tem 4 torneios inscritos e pelo menos já garantiu uma medalha num deles, neste caso no Dragonheart. Por isso, muitos parabéns. A seguir, vamos para o Game Logic, que fez a sua estreia. Só teve 12 jogadores e teve só 4 rondas. O Saltitão foi o vencedor com 8 pontos, seguido do Nick Pan com 6 pontos em segundo e em seguida do David também com 6 pontos em terceiro e em quarto lugar terminou o Lucas CM com 6 pontos. Vamos ver aqui os confrontos destas 4 rondas. Portanto, o Saltitão ganhou todas as partidas. O Nick Pan só perde na última ronda que atribuiu o ouro, neste caso, ao Saltitão. Ainda assim garantiu a medalha de prata do Nick Pan. E o David só perde com o segundo classificado na terceira ronda. De resto ganha as outras 3 partidas e termina em terceiro. E depois temos aqui o Lucas, que foi um grande prejudicado aqui nos desempates. Perde na primeira, ganha as outras 3, mas não foi suficiente para garantir uma medalha. Portanto, este jogo não tem aqui, não posso mostrar, é a primeira edição, não tem aqui um histórico, portanto, logo na estreia teve 12, é daqueles que eu acredito que vai ter mais participantes no futuro, quando mais gente começar a conhecer. Eu vou só aqui mostrar uma partida muito rápida para terem uma noção. Por exemplo, aqui do Saltitão com o Nick Pan. Embora este é um jogo em tempo real, funciona muito bem por turnos, porque quando é a nossa vez nos turnos, nós clicamos e a partir dali é que o relógio começa a começar. Portanto, aqui o jogador começa aqui e comece e o relógio começa a contar. E a ideia é tentar resolver com base nestas pistas o mais rapidamente para determinar a solução. E o jogador que for mais rápido dos dois nestes 6 testes vai ganhando pontos, vai sendo cada vez mais difícil e vai tentar obter. Só aqui avançar, por exemplo, só dar aqui um exemplo. Então, aqui 6 pistas, aqui podemos saber que o elefante está numa destas últimas casas aqui embaixo, o tucano está numa destas casas de pedra, mas também sabemos que o tigre está por cima do tucano e estão adjacentes. Logo, o tigre tem de estar nesta pedra cá de cima e o tucano tem de ir logo para aqui. A cobra está mais alta do que o macaco, mas isso não significa que eles estão na mesma coluna. Pode estar a cobra de um lado e o macaco do outro. Só que o macaco está sempre numa linha inferior à cobra. Por exemplo, aqui está a dizer que o elefante que está cá em baixo, nós já sabemos que está numa destas posições cá de baixo, a cobra está a tocar diagonalmente, ou tentar
tentar numa destas duas casas e por isso o macaco tentar vai estar adjacente ao elefante, obrigatoriamente. E o sapo sabemos que está numa destas casas, sabendo que o elefante tem de estar cá em baixo, a cobra tem de estar cá em tem de estar na terceira linha, portanto sabemos que a cobra tem de estar aqui neste gramado. O elefante tem de estar deste lado porque tem de estar a tocar diagonalmente com a cobra e o macaco tem de estar aqui em baixo e o sapo tem de estar aqui. Portanto, vamos só aqui ver. Por acaso não dá para ver, mas eu consigo ver a solução. Há três. Este jogo tem três tipos, que é os animais, é os passarinhos, que, por exemplo, aqui é determinar as posições que eles estão em cada sítio. Há alguns que dizem que não querem estar adjacentes. Por exemplo, este diz que está num dos lados, está nos cantos. Por exemplo, o roxo está mais para a esquerda do que o azul. Pronto, é tudo assim uma regra. Por exemplo, aqui naquele que nós estávamos aqui a ver, aqui podemos ver a solução depois deste exemplo. O tigre estava por cima do tucano, a cobra estava diagonalmente em direção ao elefante e o macaco tinha de estar por baixo na linha, não é necessariamente a mesma coluna, mas tinha de estar em linha mais abaixo e o sapo era o único que podia estar naquela situação, portanto é a solução. Isto é tudo uma questão de velocidade, por exemplo, o saltitão só demorou 15 segundos, aqui o top 50 é porque dos jogadores mais rápidos que conseguiu, ele está, por exemplo, aqui, neste aqui dos pássaros fez num top 10, foi dos 10% mais rápido, no percentil. E depois, por exemplo, aqui estes são os vários critérios. Por exemplo, aqui o rosa tinha de estar num dos cantos, o amarelo tinha de estar do outro, o azul tinha de estar a tocar adjacente ao amarelo e o roxo tinha de estar mais à direita que o verde, mas não podiam estar a tocar e com base nessas informações obtém-se. Portanto, o jogo vai avançando. Por exemplo, este é o outro caso, que é do hotel, dos monstros, que é colocá-los. Aqui há vários critérios, há várias formas. Por exemplo, aqui estes dois têm estado no mesmo. Por acaso, eles aqui igualam-se, estes dois, porque já sabemos que o roxo tem de estar com este verde e o verde diz que só está com outro personagem, não está mais nenhum. Portanto, com base nestas posições e com todas estas informações, temos de ordenar. Aqui só vou avançar, por exemplo, aqui nesta solução, esta era a solução com base nestes exercícios para determinar. E o jogo vai avançando, vai avançando até ao final. Uma coisa que eu recomendo é não desistirem, porque mesmo que demorem mais tempo, fazem sempre um ponto e ao desistirem ganham 0 pontos. Não acho que seja benéfico. Não é que tivesse feito grande diferença neste jogo, mas é uma recomendação. Os jogadores que forem mais rápidos ganham mais pontos. Em caso de empate, faz o somatório de todos os tempos obtidos e o jogador que foi mais rápido é o vencedor. Por isso, desistir não é assim muito. Não é muito benéfico no caso dos desempates. Pronto. Portanto, esta foi a primeira edição. Provavelmente vai haver mais. Eu acho que este é um daqueles jogos que vai subir. Vamos ver. Portanto, o Saltitão, parabéns pela primeira medalha. O Nick Pan e o David. Vamos ver o que é que acontece nas próximas edições. A seguir, e vamos para um já velho conhecido aqui da aldeia, que é o Merchandise. O Merchandise que teve 36 participantes e foi jogado em 6 rondas. O vencedor foi o Diogo, com 12 pontos. Seguido do Nuno Moura com 10 e do Paiva também com 10 em terceiro. E depois temos aqui o Guibo e o Saltitão, ambos com 10, mas ficaram fora das medalhas. Aqui podemos ver o Diogo ganha todas as partidas do torneio. O Nuno Moura só perde na última ronda com o vencedor do torneio, que iria atribuir o ouro e neste caso a prata. O Paiva perde também com o vencedor do torneio na quinta ronda, ganha as outras e termina em terceiro.
Depois temos o Viboa que perde com o terceiro classificado e o Saltitão. Perde com o segundo classificado na segunda ronda e também fica fora das medalhas. O Merchandise que vai para a sua 15ª edição. Há vários torneios hoje que já têm 15 edições. Baixo 5 jogadores face à edição passada, mas mais ou menos constante que tem sido das últimas edições. Até agora o jogador com mais vitórias, ou seja, o único, só há uma pessoa em 15 edições que ganhou pelo menos 2 vezes este torneio, que foi o M. Lourenço. Vários jogadores nestas 15 edições só foram o máximo 3 idas ao pódio e a CC é a pessoa com mais pontos, 51 em 84. Aqui podemos ver o Diogo que andava ausente aqui há várias edições, regressa e ganha este torneio pela primeira vez. Ele tinha como melhor resultado um segundo lugar logo na estreia. O Nuno Moura andava a jogar este torneio desde a temporada 10, esteve muito perto, obteve uma medalha na temporada 12 e agora obtém a sua primeira medalha no Merchandise com o segundo lugar. E o Paiva, que é um dos protagonistas deste torneio, na edição passada terminou em lugar de pódio e agora só deste um degrau e ganha aqui a sua primeira medalha de bronze neste torneio do Merchandise. A seguir vamos para os últimos dois, vamos para o Pina Colada Dice, que teve 22 jogadores nesta edição, que foi jogada em 5 rondas. O Orange foi o vencedor com 10, Kells terminou com 8 pontos e o Tensport terminou com 8 pontos, tal como a Coquinha, que terminou com 8, mas ficou fora das medalhas. Portanto, os 4 primeiros. Portanto, no caso do Orange, ele ganha todas as partidas. Aqueles só perde, ganhando o segundo lugar, perde na última ronda que iria atribuir o ouro. E depois temos aqui o Tensport que perde com o Orange na quarta ronda. E a Coguinha perde com o segundo classificado na segunda ronda. Ganha as outras partidas, mas não foi suficiente para terminar em lugar de pódio. Portanto, o Pina Colada Dice fez a estreia edição passada. Por acaso, número igual. Não aumentou nem diminuiu, mas mesmo assim 22 jogadores é um número interessante. Vencedores diferentes e até agora com idas ao pódio também de jogadores diferentes. Aqueles é a pessoa que tem mais vitórias, 8 em 10 rondas. Podemos ver aqui, portanto o Orange na edição passada se calhar estava a conhecer o torneio, não teve um grande resultado, passou agora do 18º para um primeiro. Aqueles que teve muito perto de ganhar uma medalha na edição passada, que ficou fora das medalhas no desempate, agora garante a sua primeira medalha com uma medalha de prata. E o Ten Sport, logo na estreia, garante aqui uma medalha de bronze neste torneio. E vamos para o último. Este é um bocadinho mais pesado, que é o Revive. Teve 12 jogadores e foi jogado em 4 rondas. O grande vencedor foi o Divinal com 8 pontos, seguido do MFD com 6, seguido do Dougie também com 6 e o Domain terminou também com 6, mas fora das medalhas no quarto lugar. Portanto, aqui o Divinal ganha todas as partidas, portanto, incontestável. O MFD perde com o Divinal, portanto, na segunda ronda, e que atribuiu neste caso a medalha de ouro. Foi o jogo que separou entre o primeiro e o segundo. O Dougie estava invicto para a última ronda, que iria atribuir o ouro a quem ganhasse. Ele perde, mesmo assim garante a medalha de bronze. E o Domain perde com o terceiro classificado na terceira ronda, ganha as outras 3 partidas, mas não é suficiente para garantir uma medalha. Portanto, o Revive, que também vai para a sua segunda edição, fez a estreia também, número igual, manteve-se também. Até agora, jogadores diferentes a ganhar. O Divinal é o jogador com mais idas ao pódio, 2, e vários jogadores têm 7 pontos em 8, portanto, não há aqui ninguém a dominar este torneio. Tanto o Divinal tinha garantido um segundo lugar, agora consegue subir mais um degrau e ganha este torneio pela primeira vez. O MFD tinha terminado em quinto, sobe agora 3 lugares para o segundo. E o Dougie tinha terminado em sexto, agora sobe 3 e garante uma medalha de bronze no Revive. Pronto, aqui está tudo visto. Vamos aqui à classificação. Aqui podemos ver
neste momento é liderada pelo David com 962.18, seguida do Govir em terceiro com 959.88 e em terceiro o Sport com 958.37. O restante top 10 é constituído pela CCC, Ocran, Caruso, Coda Tuga, Domain, Cris e Paiva a fechar o top 10 com 931.33 pontos. No medalheiro, aí vamos aqui, no medalheiro é liderada neste momento pelo David com 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, 9 medalhas no total. Em segundo está o Ocran com 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, 4 medalhas. E o Riverstorm neste momento em terceiro lugar com 2 medalhas de ouro, uma de prata e faz 3 medalhas no total. Pronto, já estão 60 jogadores medalhados, vou só correr aqui a lista dos 60 medalhados até o momento. E já com 31 torneios já concluídos. E pronto, era o que tínhamos para mostrar hoje. Outro dia voltaremos. Bons jogos e até à próxima. Tchau.